Pessoal, vamos lá então. Então, dia 8, nós estamos aí com 36 dias para a prova, né? Para a prova da Unifenas. A gente vai rever aqui uma das aulas que com certeza vai cair na prova, que você já sabe que tem uma questão garantida acerca dessa aula, que é a questão que envolve. A gente viu rapidamente, muito vagamente, mas foi lá em fevereiro ainda, né, em genética de populações. Então, a gente viu muito vagamente, a gente vai voltar a ver, talvez na aula de hoje, e na aula seguinte também, não só na aula de hoje. Hoje não sei se vai dar para dar tudo, né? Porque a gente tem a parte teórica para que vocês entendam passo a passo da genética de populações. E além da parte teórica, nós vamos ver também a parte de exercícios, tá? Eu selecionei aqui alguns exercícios que eu mandei para vocês aí. São exercícios específicos de provas da Unifenas, tá? Que a gente já aplicou. E eu vou fazer com vocês o passo a passo, depois que a gente passar do referencial teórico, vou fazer com vocês o passo a passo desses exercícios. Talvez seja necessário amanhã e a semana que vem para a gente concluir essa aula, e também já começando, já faltam 30 dias, outra matéria que vai cair também, que é a parte que vocês não viram, que é a matéria de aula, que a Lenise pediu para eu dar para vocês, é a parte de respiração aeróbia e respiração anaeróbia, tá? E a parte de fotossíntese também. Então, é bom que a gente já dá aquela conotação mais aprofundada nesse quesito aí, vai além da apostila do SAS, e que serve tanto para vestibulares paulistas, quanto serve também para a prova da Unifenas. Vamos começar, então, falando um pouquinho de genética de populações. O referencial teórico dessa aula, ele está lá no caderno, livro 1, lá no comecinho do ano, tá? Que a gente viu, vocês viram essa aula, na verdade, com a Lenise, o que eu fiz foi passar uma lista de exercícios com vocês, acabei dando uma lista de exercícios, mas só que vocês não tinham visto a teoria ainda, eu acho que acabou mais que complicando do que ajudando. Mas, como vocês sabem, essa matéria é bastante importante. Bom, iniciando aqui e estabelecendo aqui tá, um parâmetro inicial para a gente falar de genética de populações, a primeira coisa que eu gostaria que você se atentasse é o seguinte: o que é genética de populações, hein, Zé? Porque muitas vezes a gente fala em genética, e quando você fala em genética, você pensa logo, né, de imediato nas leis de Mendel, por exemplo, na primeira lei, na segunda lei de Mendel. E é lógico que essa aplicação também, de certa forma, para toda a genética, tá? Os cruzamentos, etc. Tal. A segregação independente da segunda lei, isso não muda. Só que a grande sacada na genética de populações, que ao contrário da lei de Mendel, por exemplo, ou das leis de Mendel, as leis de Mendel, elas trabalham com cruzamentos, tá, específicos. O que é isso, Zé? Cruzamentos específicos. Então, você tem um indivíduo A e um indivíduo B, eles estão ali de sexo diferente, eles estão se cruzando, estão se acasalando, tá? E a partir desse acasalamento, você vai ter uma prole. Essa prole, ela é específica para aquele casal, tá? Mas e quando a gente tem uma abordagem mais significativa de uma determinada população? Então, quando eu tenho uma abordagem mais significativa de uma determinada população, eu tenho, então, aqui, ó, os eventos que acontecem com essa população como um todo. Então, o primeiro pré-requisito na genética de populações é eu analisar não o evento que acontece a partir do cruzamento entre dois indivíduos, especificamente, tá? Ou a probabilidade desse indivíduo ter um filho assim, um assado. Não é isso o propósito da genética de populações. O propósito da genética de populações é muito mais abrangente, tá? É você analisar aquilo que acontece com assiduidade numa população como um todo. Então, primeiro, para que estatisticamente seja significativa, tá? Essa população tem que ser bastante grande. Os cruzamentos não têm que ser determinados, tá? Dessa população. Eles têm que acontecer ao acaso. Nós vamos ver isso. Olha, eu não posso, ou tenho que diminuir o máximo possível de processos de mutação gênica nessa população, tá? Não é interessante, quando eu analiso a genética de populações, eu ter indivíduos de fora entrando nessa população ou indivíduos de dentro dessa população saindo, que é o processo que a gente chama de migração, tá? Que antigamente falava-se muito em imigrar e emigrar, tá? Então, assim, hoje é migração, né? O processo de saída e entrada. A gente estabelece um único nome na geografia aí e pronto. Então, não é interessante que você tenha, é interessante que essa população ela seja coesa,
que ela não sofra alterações significativas, que ela não sofra deriva gênica e nem sofra desvio meiótico, e nem que essa população ela sofra alteração devido à seleção natural. A gente vai trabalhar muito com essa questão de seleção natural a partir também daquilo que nós chamamos de ecologia, tá? Então, olha só, essa população livre de tudo isso, ela se encaixa num perfil maior em que dois cientistas propuseram uma formulação matemática para você estabelecer, ou através de binômios, ou através de triângulo de Pascal, para você estabelecer a probabilidade para você ter uma determinada frequência de alelos e uma determinada frequência que a gente chama de genotípica para essa população. Ah, Zé, então é uma matéria fácil essa, né? Ela é fácil. Eu atribuo essa matéria aqui, até, depois que você pega o jeito, que você começa a resolver os exercícios, etc. Tal, eu atribuo essa matéria aqui uma das matérias mais fáceis, na verdade. Só que ela tem um problema. Ela demanda, por que ela cai muito nos vestibulares, principalmente nos vestibulares paulistas, tá? Daí vem a inspiração de colocar no vestibular da Unifenas. Ela cai muito, por quê? Ela não envolve conhecimento específico de genética de populações, por exemplo. A genética de populações, ela engloba o quê? Ela engloba a primeira lei, ela engloba a segunda lei, ela engloba alelos múltiplos, tá? Ah, Zé, então aqueles alelos múltiplos que a gente estuda lá, eu lembrei, ó, tem coelho selvagem, aguti, eu tenho chinchila, himalaia albino, tá? São 4 alelos, né, Zé? São 4 alelos. Mas eu posso citar também alelos múltiplos para vocês, no dia a dia de vocês, que envolvam 3 alelos, sistema BO, A, B e I, tá? Aí eu tenho também o sistema ABO. Dá para eu trabalhar com o sistema BO dentro de genética de populações? Com certeza. A prova da Unifenas, tá? Ela está respaldada muito por questões que envolvem sistema de tipagem sanguínea, tá? Em humanos. Agora, outra coisa também, Zé, mas eu envolvendo tudo isso, primeiro, o que é uma população? Tá? População, você sabe isso, né? É um conceito simples na biologia, ou um conceito simples na ecologia, é o conjunto de indivíduos, né, que representam aí determinada espécie, de uma mesma espécie, que estão ocupando uma determinada área, num determinado momento da história, tá? Cujo a descendência é proveniente de cruzamentos férteis que geram prole fértil. Então, esse é o conceito que nós temos de população, tá? Então, assim, em genética de populações, a gente vai trabalhar muito com isso, tá? Uma determinada patologia que atinge essa população. A gente vai trabalhar muito com essa questão autossômica, questão sexual, tá? A questão de polialelia, que é os alelos múltiplos. Então, tem muita coisa para a gente abordar. Então, um detalhe interessante, essa foto aqui, ela desperta atenção, porque aqui você tem várias etnias, você tem várias populações, tá? Concentradas. Aqui, sei lá, eu tenho Cherokee lá nos Estados Unidos, os índios, tá? Aqui eu tenho indígena brasileiro, certo? Aqui, talvez, aqui o pessoal lá da Etiópia, ou de Marrocos, melhor dizendo, aqui da Índia. Então, o que é o interessante? Quando eu me proponho estudar genética de populações, eu me proponho estudar, por exemplo, a população indiana, tá? Essa população indiana que essa mulher aqui, ou essa moça, faz parte, ponto. Tá? Eu não estou propondo aqui a interação, eu não estou propondo aqui uma herança quantitativa, tá? Uma interação entre várias populações, como nós temos aqui no Brasil. O Brasil ele é produto da interação de várias populações. Então, eu estou trabalhando com as características específicas de uma única população. Partindo desse pressuposto, nós vamos ter o princípio aqui estabelecido por esses 2 grandes cientistas e também que conseguiram condicionar e conseguiram transferir, tá, a linguagem biológica para uma linguagem mais matemática. Eu gosto disso, né? Eu que tenho formação na área de engenharia, eu acho isso muito legal, tá? Você poder trabalhar com as duas coisas, porque muitas pessoas que têm formação na área de ciências biológicas, por exemplo, têm horror, né, de exatas. Eu fui para biologia porque eu não gostava de exatas. Né? Eu acho essa interação fantástica, até porque quando você se depara com provas de Enem, você tem hoje a multidisciplinaridade, né? Você tem essa mistura. E a prova de ciências e natureza é o exemplo mais claro dessa mistura, pelo menos das ciências aí, na química, na física e na biologia. Então, ó, esse cara, o Hard,
e o amigo dele, o outro grande cientista, Weinberg, eles conseguiram, então, estabelecer essa diferença. Primeiro, Zé, eu quero entender um detalhe. Quando eu estou trabalhando em genética, com alelos, tá? Você já cansou de ver isso, você já cansou de ver a Lenise falar sobre isso, etc. Tal. Você está trabalhando, por exemplo, com 2 alelos, com 3 alelos, com 4 alelos. Você tem o exemplo aí dos coelhos, tá? Da polialelia. Mas normalmente você trabalha com 2 ou 3, que é o mais comum você trabalhar, até para você não ter um exercício muito extenso. Bom, quando você tem 2 alelos, basicamente o que você tem que guardar, e esse é o princípio estabelecido por Hardy, tá? É que você está trabalhando com 2 alelos, um dominante e um recessivo. Mas isso é a primeira lei. Tudo bem, mas é o que eu disse para vocês. A primeira lei, ela te confronta. E mais do que isso, em genética de populações, você é confrontado na matemática não só a saber binômios, tá? Você é confrontado pela matemática também a ter uma visão mais abrangente, uma visão mais decodificada, tá? Decodificada, que vai além dessa questão, e vem também a questão da análise combinatória, da probabilidade condicionada. Porque você tem heredogramas a serem analisados, e a partir desses heredogramas, você tem exercícios que dependem de probabilidade condicionada, que é uma matéria que vocês já dominam, vocês já conhecem bem, que vocês vêm desde o ano passado. Então, olha só, nesse caso, nós vamos ter 2 frequências que nos chamam a atenção aqui. São as frequências alélicas e são as frequências que nós chamamos aqui de frequências genotípicas. Ô Zé, mas qual que é a diferença que eu tenho de frequência alélica e frequência genotípica? Lembre que os alelos, eles são, então, tá, individualizados para cada gameta, não é? Então, por exemplo, eu tenho um alelo azão, que eu vou transferir para minha esposa, e ela tem um alelo azinho. Aí nasce a minha filha, que é heterozigótica, que é azão-azinho, por exemplo, em se tratando de autossômicos, em herança autossômica. Mas agora, o que predispõe a genética de população? O que ela diz com relação a essa questão alélica, com relação a essa frequência alélica? Bom, ela é muito simples, muito objetiva e muito direta quanto a esse assunto. O que ela diz? Ela diz o seguinte: por se tratar de um bojo, de uma população infinitamente grande, tá? A soma dos alelos dessa população, ela leva à completude dessa população. Então, quando a gente fala em completude dessa população, nós estamos falando aí dos 100% dessa população. Então, quando a gente fala em frequência alélica, em genética de população, a gente tem que estabelecer, então, essa população como um todo. Então, se eu somar a quantidade de alelo azão com a quantidade de alelo azinho, a soma desses 2 alelos vai me dar, então, 100%. Lembrando que 100 sobre 100, ou 100% é igual a 1 inteiro. É a população inteira toda ali representada por esses 2 alelos, tá? Ah, então eu tenho uma incidência do alelo azinho nessa população de 80%, Zé. Então significa que o alelo azão ele apresenta uma incidência de 20%. A soma tem que dar 100%, tá? Ah, então não vai ter nenhum problema com relação à penetração gênica. Não tem penetração gênica em genética de população, tá? O que é penetração gênica? Penetração gênica está resolvendo o exercício de genética, por exemplo, no final do enunciado, muito comum em questões da FUVEST, muito comum em questões da Unicamp, no final do enunciado, ele fala para você assim, considere uma penetração gênica de 70%. Aí você faz todo o exercício, você resolve dentro dos padrões que ele pediu, aí, sei lá, você chegou lá e achou um valor lá de 200. Aí você olha lá para as respostas, tem um valor de 200, você marca que está errado. Por que está errado? Porque ele disse que a penetração gênica é de 70%. Quer dizer, você tem que pegar a resposta, se é 70%, você tinha que multiplicar esse 200 por 70. Então, apenas 140 indivíduos teriam esse problema. Mas isso não acontece. Penetração gênica não acontece em genética de populações. Tá? Então, você vai analisar uma população como um todo, uma população com 100% dos indivíduos. Mas, pois bem, Zé, então aqui eu tenho a frequência alélica. Se eu pegar, então, 2 alelos, tá? E o Hardy e o Weinberg, eles pegaram 2 alelos. Pegou um alelo, né? Um maiúsculo e um minúsculo. Só que o alelo dominante ele chamou de pezinho. E o alelo recessivo, ele chamou de pezão. A gente vai ver aqui, estabelecer a diferença da frequência alélica e a frequência genotípica que eles estabeleceram em função do binômio, tá?
Binômios, binômio de Newton, pode ser, tá? Triângulo de Pascal, seja lá como vocês quiserem. Aqui está os dois blá, 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 tá? William Weinberg, e aqui está o Godfrey Hart, tá? E os dois. Agora, presta atenção, antes da gente falar sobre essas frequências, presta atenção no que eu vou te dizer. O que é essencial para eu ter um caso de genética de população? Então, como a gente está indo no passo a passo, eu espero que vocês, se não estiver entendendo, pode falar. Fala assim, Zé, não estou entendendo, tal. Pergunte, tá? Qualquer coisa pode me parar, você sabe como é que é o esquema. E agora, um detalhe. O que é imprescindível para eu ter, tá, um episódio que envolva, então, esse equilíbrio que represente essa lei de Hard, que represente a genética de população? Quais são os principais pré-requisitos que eu vou ter aqui, tá? Então, primeira coisa, que eu já falei para vocês, você pode guardar. Zé, me dá uma dica para eu saber identificar a genética de população numa questão de vestibular. Olha, eu gosto de fazer isso. Normalmente, muitos fazem isso. Quando você está lendo uma questão, aí você fala assim, Zé, como é que eu vou interpretar essa questão muitas vezes? Se é uma questão vinculada às leis de Mendel, se é uma herança quantitativa. A herança quantitativa é fácil, que normalmente cai a questão de coloração de pele, né? Mas, assim, se é uma herança só de alelos múltiplos, sem genética de população, como é que eu vou fazer isso? Bom, você tem que ter algumas percepções. Mas, normalmente, os exercícios pertinentes à genética de população, a gente fala no enunciado, a gente dá alguns toques, uma população infinitamente grande, uma população que não tem deriva gênica, desvio meiótico, não tem migração, não tem seleção natural, não tem mutação. Então, quando você começa a ler isso, você já está restringindo aquela questão para a genética de população. Você pode aplicar os princípios de Mendel, mas não são apenas os princípios de Mendel que vai dar para você resolver aquela questão, tá? Então, é algo muito mais abrangente. Então, tem esses pré-requisitos. E questões da Unifenas, especificamente falando agora, a gente vai ver algumas, e sempre tem esse toque para o aluno ficar esperto, tá? Porque ele bate o olho, outra coisa também, que a gente usa também, que é sinônimo, né? Que você fala assim, que se cruza ao acaso, ou se cruza casuisticamente, você tem uma expressão que a gente chama de panmítica, tá? Panmítica. Então, uma população que se cruza ao acaso. Ou panixia, com X também, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ele estabeleceu alguns pré-requisitos para essa população, para que a partir dela nós tenhamos uma frequência alélica e uma frequência que nós chamamos de frequência genotípica, tá? Então, aqui, ó, só reforçando, ó, cruzamentos ocorrem ao acaso, você tem aqui o tamanho da população é muito grande, que eu disse, uma população infinitamente grande, tá? Não há migrações, nem entradas, nem saídas de indivíduos que compõem essa população, tá? Aí vai dizer aqui a ausência de mutação, ou até mesmo, é difícil você falar em biologia a ausência de alguma coisa, tá? Porque sempre tem alguns episódios, vai surgir um indivíduo com câncer, que é um tipo de mutação naquela população, isso é natural que aconteça, tá? Mas você vai ter aqui o efeito das mutações é tão pequeno que, da perspectiva matemática, ele pode ser ignorado, tá? A percentagem dele é muito pequena. E aqui você tem a seleção natural também, ela não vai afetar os alelos. De que forma que se dá isso, Zé? Através de desvio meiótico, deriva gênica também? Sim. Por quê? Porque a seleção natural, ela pode criar uma predisposição evolutiva, segundo Darwin, para que indivíduos que têm um alelo dominante comecem a prevalecer naquela população, aí você tem uma restrição de indivíduos que têm alelo recessivo. Isso, na genética de populações, não acontece, tá? Para analisar aqui a genética de populações. Então, esses episódios que envolvem evolução das espécies, seleção natural, não acontecem. Pois bem, Zé, então aqui nós vamos ter duas situações. A frequência que a gente chama de frequência alélica e a frequência que a gente chama de frequência genotípica. Vamos entender o que ele está fazendo aqui? Vamos entender. Primeiro, é aquilo que eu disse. Ele resolveu chamar os alelos, alelo dominante ele chama de P, isso não quer dizer que você vai ter que utilizar essa metodologia do PQ, mas eu estou te explicando para vocês qual foi o raciocínio dos dois cientistas. Eles resolveram chamar o alelo dominante de P, Pzinho, e o alelo recessivo de Q, tá?
quando se tratava de 2 alelos. No caso, tá, de se tratar de mais de 2, 3 alelos, por exemplo, ele chamou de PQR. Tá? Ah, por que ele fez isso? Sistema BO. Porque ele quis, ele chamou dessas letras, etc. Tal, e convencionou. Porque como ele está trabalhando com uma linguagem matemática para genética, ele achou mais fácil que isso fosse exposto dessa forma. Então, aqui, por exemplo, ó, cada azão, que é aquelas 2 letras que a gente representa mais a herança autossômica, cada azão desse, ele resolveu chamar de pezinho. Tá? Ah, ele resolveu chamar de pezinho cada azão, Zé. Isso. Então, pezinho vezes pezinho é igual a p ao quadrado, certo? Beleza, Zé. Então, aqui, ó, aqui eu já tenho aqui, ó, eu tenho um homozigótico dominante, aqui eu tenho um homozigótico recessivo. Ah, tá. Mas deixa eu entender um detalhe, então. E aqui, então, no cruzamento, na primeira lei, quando eu cruzo 2 indivíduos, tá? Híbridos, que é a mesma coisa que heterozigóticos, híbridos porque ele tem 2 alelos, um dominando sobre o outro, com dominância, tá? Aí você tem lá, você tem 2 indivíduos híbridos. Quando eles se cruzam, você tem aquela proporção, 1 para 2 para 1. Não é isso? 2 indivíduos heterozigóticos, vai formar um indivíduo azão, azão, 2 indivíduos azão, azinho, e um indivíduo azinho, azinho. Beleza? Então, 25%, 50% e 25%. Ou seja, 1/4, 1/2 e 1/4. Beleza, Zé. Isso eu estou cansado de saber para a primeira lei de Mendel. Pois bem, o raciocínio aqui também envolve a primeira lei. Agora, com a diferença, com um detalhe aqui, ó. Presta atenção. Ô Zé, então eu tenho os genótipos possíveis, tá? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Beleza. Então dá uma olhadinha para cá e presta atenção no detalhe. O azão, azão, eu só tenho uma combinação que eu posso fazer. Azão, azão. O azinho, azinho, idem. Só há uma combinação possível. Azinho, azinho. Já esse azão, azinho aqui, ó, na verdade, quando eu olho no espectro, quando eu olho com os óculos da matemática, é possível eu observar aqui, ó, 2 combinações possíveis. Quais são as combinações? Esquece a questão de dominância e recessividade aqui agora. Olhe com os olhos da matemática, com os olhos de arranjo e combinação. Então, dá para eu combinar aqui, ó, dá para ser assim, ó, matematicamente falando, azão, azinho, ou pode ser azinho, azão. Ah, Zé, então eu tenho 2 combinações. 2 combinações. Por isso que todo heterozigótico, Zé, eu vou multiplicar por 2, né? Todo heterozigótico eu vou multiplicar por 2, porque eu dei 2 possibilidades de arranjo, tá? Então, eu bati o olho, o indivíduo ele é um heterozigótico, eu estou trabalhando com genética de populações, para eu ganhar tempo, eu bati o olho, é heterozigótico, eu não esqueço de dobrar, eu tenho que dobrar esse indivíduo. Então, eu venho aqui e multiplico por 2. 2 azão, azinho. Lembrando que o azão é o P, e o azinho representa o Q, tá? Ah, Zé, e aqui? Aqui é o Q ao quadrado apenas, tá? Que eu tenho. Aí, Zé, o que vai acontecer? Aí vai acontecer 2 coisas. Você vai prestar atenção aqui agora. Eu vou ter a frequência alélica e a frequência genotípica. Então, o que acontece, Zé? A frequência alélica, que eu já disse, ela tem que representar os alelos que compõem a população como um todo. Se ela tem que representar os alelos que compõem a população como um todo, a somatória desses alelos, dominante e recessivo, tem que ser 1. Tem que dar 100%. Tá? Assim como a somatória, tá, dos indivíduos ou dos genótipos dos indivíduos que compõem essa população também tem que dar 100%, Zé? Tem. Como é que eu faço isso matematicamente? Eu faço isso utilizando o binômio. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, está muito quente aqui. Deixa eu chegar o ventilador mais próximo. Ó, presta atenção aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Zé, então se eu pegar aqui, ó, aqui eu tenho 2 alelos, por exemplo, segundo o Herd. Eu tenho um alelo P e tenho um alelo Q, tá? Se eu pegar P mais Q, isso aqui tem que dar igual a 1, né? Tem que dar. Isso nós chamamos de frequência alélica, tá? Então, ó, se P mais Q dá igual a 1, e se eu elevar ao quadrado de um lado, Zé,
A mesma coisa que eu faço, professor Júlio, ó, a mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro, certo? Então, eu tenho aqui, ó, P mais Q, eu vou elevar ao quadrado desse lado, que é igual a 1 ao quadrado. Note você que 1 ao quadrado dá 1. Isso não vai mudar. Agora, quanto que dá P mais Q ao quadrado? Aí, P mais Q ao quadrado, eles usaram uma linguagem matemática para expressar um fundamento da genética de populações. Aí você vai ter aqui, ó, o quadrado do primeiro, tá? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é o Q ao quadrado, tudo isso igual a 100%, que é igual a 1. Nossa, Zé, que legal. Então, isso é fácil. É fácil. Só que essa aqui, na verdade, é expressão genotípica em função da frequência alélica, tá? Então, aqui eu tenho a frequência genotípica, ou expressão genotípica matemática, em função do quadrado da frequência alélica. Então, aqui, Zé, eu tenho indivíduos, eu tenho genótipos. Eu tenho indivíduos que são azão, azão, eu tenho indivíduos com 46 cromossomos que são azão, azinho, e tem indivíduos aqui que são azinho, azinho. Você está entendendo? Ah, Zé, agora eu estou vendo. Então, ó, o que ele quis dizer com essa expressão, com esse binômio aqui, ó? Ele quis dizer que esse P ao quadrado, ele representa aqui, ó, a dupla homozigose, azão, azão. Ah, esse 2PQ, ele representa o duplo híbrido, ou duplo heterozigoto, 2 azão vezes azinho. E esse Q ao quadrado aqui, ele representa a dupla também homozigose recessiva, azinho, azinho. Ah, então azinho, azinho, a mesma coisa eu tenho um azinho ao quadrado. Exatamente. Então, quando você tem o elemento elevado ao quadrado, você tem o genótipo dele. Quando você tem só o Q, por exemplo, você tem um alelo, tá? Você tem a metade do genótipo. Bom, Zé, então dá para eu estabelecer aqui essa relação? Dá. Isso é muito fácil. Por exemplo, ele te dá aqui uma população para você analisar, etc. Tal. Ele diz o seguinte, que o valor dos indivíduos que compõem essa população apresenta um genótipo dominante de 49%. 0,49 é 49%. Bom, Zé, como é que eu vou enxergar isso aqui? Tá? Bom, se 49% é o genótipo dos indivíduos que apresentam os 2 alelos dominantes, então eu sei que azão vezes azão, por exemplo, é igual a 49. Logo, azão ao quadrado é igual a 49. Ah, Zé, eu quero saber a frequência de um único alelo. Então, o azão é raiz de 0,49. O Zé, quanto que dá a raiz de 0,49? A raiz de 0,49 vai dar 0,7. Ah, então, peraí. Se o indivíduo que apresenta uma dominância, tá? Em homozigose nessa população, ele está em 49% dos indivíduos que compõem essa população, significa que o alelo dominante azão, ele está presente em 70% dos indivíduos. Então é só tirar a raiz, Zé. Ah, é só. Por quê? Azão vezes azão é azão ao quadrado. Azão ao quadrado é igual a 0,49, raiz de 0,49, cada azão está numa frequência de 0,7. Bom, Zé, se você disse que a gente tem que analisar a população como um todo, tá? Essa população, ela é infinitamente grande, eu tenho que analisar 100% dessa população, então se 70% dos indivíduos apresentam um alelo dominante nessa população, quantos por cento vão apresentar alelo recessivo, Zé? 30%. Eu vou somar o 0,7 com um determinado valor para dar 1. Qual o valor? 0,3. 30% dos indivíduos dessa população, tá? Ou melhor, 30% dos indivíduos dessa população apresentam um alelo recessivo. Qual que é a frequência alélica dessa população? Frequência alélica dessa população, azão 0,7, azinho 0,3. Mas isso é muito fácil, né, Zé? No começo, sim, muito facinho. Depois você tem que aplicar uma série de conceitos dentro do mesmo exercício. No começo, a maior parte dos exercícios são ridículos. Então, da mesma forma, Zé, se eu sei que a frequência do alelo azinho nessa população é 0,3, se eu pegar, então, aqui, um indivíduo que é azinho, azinho, ele é 0,3 vezes 0,3. Então, quanto que é a frequência dele, Zé? A frequência dele é 0,09. 9%. Então, espera aí, Zé.
Deixa eu usar um raciocínio lógico aqui, ó. Se os indivíduos homozigóticos dominantes nessa população, eles estão com uma frequência genotípica de 49%. Os indivíduos homozigóticos recessivos dessa população estão numa frequência genotípica de 9%. Se eu somar os dois aqui, 49 com 9, quanto que dá? 58. Ô Zé, o restante para 100 são indivíduos, então, heterozigóticos? É claro que sim. O que falta para 100, obviamente, são indivíduos heterozigóticos. Se são indivíduos heterozigóticos, quanto que vai dar? 58 para 100, 42% são heterozigóticos. Ah, Zé, então só de bater o olho assim, ó, eu posso usar o raciocínio lógico da matemática e posso entender, não posso? Posso. Então aqui, ó, não vou nem usar esse outro raciocínio que ele usou aqui, não tem necessidade. Vou usar já o prático aqui, ó. Imagina aqui, ó, para você estabelecer esse cálculo, então. Então aqui eu tinha, Zé, ó, imagina que nós estivéssemos trabalhando com populações de besouros, tá? Então aqui eu tenho os besouros. Ó, esse besouro aqui, ele é vermelho. Esse aqui também é vermelho. Ah, então ambos, tá? Ambos, os coleópteros, eles são, tá? Ambos os besouros, eles são vermelhos. Eles têm a mesma aparência, né? Sim. Então a cor vermelha é dominada pelo alelo dominante, ó. É condicionada pelo alelo dominante. Tá? É condicionada pelo alelo dominante. Qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema é que aqui eu tenho dupla homozigose e aqui eu tenho hibridismo. Aqui eu tenho o que nós chamamos de heterozigose. Tá? Ah, então, Zé, esse aqui, embora esse alelo domine sobre o recessivo, só que tem um problema. Tá? Ele pode transferir o alelo recessivo para a sua prole. Pode. Ele pode transferir o alelo recessivo para a sua prole. Foi o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é recessivo, Zé? Sim, ele é recessivo. Então, ele é azinho, azinho? Sim, ele é azinho, azinho. Então, quantos por cento nós achamos? Ó, por exemplo, esse aqui nós achamos 49%, tá vendo? Esse aqui nós achamos 9%. Quer dizer que, vamos entender, Zé, a frequência desse alelo aqui, ó, é 0,7, que é 70%. Esse aqui também é 70%. Então, 0,7 vezes 0,7, multipliquei, deu 0,49, que é a minha frequência genotípica, tá? E esse aqui, Zé? Ah, esse aqui é heterozigose. Ah, Zé, você falou que heterozigose, eu tenho duas possibilidades de arranjo, dominante com recessivo ou recessivo com dominante. Então, vai ser 2 vezes azão, azinho, Zé. 2 vezes azão, azinho. Então, ó, vamos multiplicar? Olha como é fácil. 2 vezes 0,7, que é o azão, e o restante 0,3 é o azinho. Então, ó, 0,7 com 0,3 dá 0,21. 0,21 vezes 2 deu 0,42. Mas isso é muito fácil, Zé. Claro que é fácil. Você não precisa, tá? É só você usar a lei de Hard que você nunca erra. Aí, Zé, aqui, ó, eu sei que cada um vale 0,3, Zé. 0,3. O que eu fiz? 0,3 vezes 0,3 deu 0,09. Que nada mais é do que 9%. Então, eu somei aqui, deu quanto, Zé? Eu somei aqui, deu 0,91. Com 0,09, deu 1, ou 100%. Nossa, mas é fácil, hein, Zé? Tá, vamos olhar para o outro lado agora. Aqui nós partimos da frequência, tá, alélica e chegamos à frequência genotípica. Agora, vamos olhar para um lado diferente. Vamos partir da frequência genotípica para a gente chegar na frequência alélica. Dá para a gente fazer isso? Claro que sim. Use o mesmo raciocínio, tá? Então, por exemplo, para você usar o mesmo raciocínio, usando todos os indivíduos, os vermelhinhos e os branquinhos dessa população, os dominantes e os recessivos dessa população. Então, olha só que eu vou usar aqui, ó. Qual que é a minha frequência de indivíduos que são, nessa população, frequência de indivíduos que são azão, azão? Ah, Zé, 49%. Agora, presta atenção. Qual é a frequência de indivíduos azão, azinho? 42%. Olha como é fácil usar o raciocínio inverso. Ó. Se a frequência aqui é 42%, significa que eu não tenho metade aqui tem alelo azão, a outra metade tem um alelo azinho? Tem metade e metade, não tem? Tem. Então, olha só.
A metade tem um alelo azão, então essa metade aqui, ó, Zé, essa metade é a metade da população. Então, se 0,42 aqui, ó, é heterozigótico, a metade dos alelos dessa população, aliás, é heterozigótica. A metade desses alelos é azão, então a metade de 0,42 é 0,21, tá? E a metade dos alelos azinhos, tá? Também tem, então, essa característica de homozigose. Então, vou pegar aqui, ó, metade dos alelos azinho, a frequência do alelo azinho aqui nessa população é de 21%. Então, ó, eu tenho, ao todo, 3 alelos azão, quando eu analiso todos os indivíduos que compõem essa população, e tenho 3 alelos azinhos. Só que 2 alelos azão, eu tenho aqui 49%, e um único alelo azinho aqui, ó, um único alelo azão aqui, eu vou ter a metade, que é 21. Se eu somar 0,49 mais 0,21, eu tenho também aqui, ó, a proporção ou a frequência do alelo azão nessa população, que é 0,70. Tá vendo? É a forma de eu fazer o exercício olhando de forma invertida. Da mesma forma aqui, ó, se eu somar aqui a metade do azinho, que é 0,21 ou 21%, somar com mais 9% que eu tenho, tá? Esses indivíduos que são brancos, eu vou ter a frequência do alelo azinho nessa população, que vai ser, então, de 30%. Nossa, Zé, então isso é muito fácil, né? É fácil. Aí, ó, você pode ter aqui indivíduos nessa população que são indivíduos heterozigóticos. E se eu tiver um cruzamento de um duplo heterozigótico nessa população, quais são os indivíduos que vão surgir aqui, ó? Eu vou ter aqui, ó, indivíduos vermelhos e indivíduos brancos. Então, aqui, ó, é o mesmo raciocínio que você usa para a lei de Mendel. Um indivíduo em 4 é branco. 3 indivíduos em 4, ou 75% do fenótipo deles, ele é vermelho. Agora, genotipicamente falando, 1/4 dos indivíduos, tá? Eles são o quê? Homozigóticos, vermelhos. 2/4 dos indivíduos aqui, ó, são o quê, Zé? Eles são, tá? Heterozigóticos ou híbridos, tá? 2/4. E 1/4 desses indivíduos aqui, ó, eles representam o que nós chamamos de homozigose recessiva, tá? Ah, então isso aqui já respeita a herança, né, Zé? Respeita. De forma que 49% desses indivíduos são azão-azim, 42% são heterozigóticos, 49% são azão-azão, 42% são azão-azim e 9% são o quê? Azinho-azim, tá? Simples assim, Zé. Nossa, então isso é muito fácil. É fácil mesmo. Agora, outra coisa. Você não pode esquecer. Presta atenção que eu vou te dizer uma dica para a Unifenas. Quando você está lendo uma questão da Unifenas, é muito comum, não só da Unifenas, qualquer vestibular, é muito comum você fazer uma pequena confusão. Qual a confusão que muitas vezes você faz? Você olha para a questão e fala assim, você está lendo lá a questão de genética, você quer resolver todas as questões de genética como se fosse herança autossômica. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. Primeira coisa que você está lendo uma questão de genética, sempre é muito comum os enunciados falarem se ele está ali determinando uma herança autossômica ou se ele está determinando uma herança ligada ao cromossomo sexual. Lembre vocês que cada gameta nossa tem 23 cromossomos. O nosso zigoto tem 46, porque ele é a fusão, tá, dos zigotos do teu pai e da tua mãe, com o crossing over que houve na prófise do 1, né, na meiose 1. Então, olha só. Então, com essa fusão gamética, nós temos 46, dos quais 44 são autossômicos. E apenas 2 são determinação sexual. Por exemplo, determinação sexual XY, biologicamente falando. Então, eu tenho um X e tenho um Y. Então, eu tenho um corpo masculino. Tá? Aí você tem, então, a determinação sexual. Zé, eu tenho determinação sexual. Tem. Então, toma muito cuidado. Você está lendo um exercício de genética, falou lá em herança autossômica, você pode usar, normalmente você vai trabalhar só com 2 alelos, quando acontece isso, herança autossômica e azão-azim, sem problema. Agora, falou em herança, tá? E normalmente ela está condicionada ao cromossomo sexual, cromossomo X ou cromossomo Y, aí mudou de história. Aí você vai ter aqui, ó, porque o homem, esse cromossomo Y do homem aqui, ó, ele quase não transmite nenhuma patologia.
Tem alguns casos de herança holândrica, de situações aí, tá? Diferentes, que você vai usar isso aqui. Mas na genética, de uma forma geral, é raro os casos que você vai levar em consideração o cromossomo Y. Você vai levar em consideração, na verdade, o cromossomo X, tanto do homem como da mulher. Só que da mulher é mais fácil, porque a mulher tem duplo X, né? Duplo X, tá? Então, olha só. O homem, por exemplo, vamos pegar aqui um homem que tem uma herança condicionada a um cromossomo sexual X, que é o daltonismo. Então, o homem que não tem daltonismo, ele é XDzão Y. Isso aqui muda toda a resolução da questão, porque se você colocar que esse homem aqui, ó, ele é azão, azão ou azão, azinho, ele não é daltônico, nesse caso que está codificado aqui, ó, o cromossomo sexual, você vai errar toda a resolução, tá? Porque o Dzão, ele está só no X. Agora, já o homem que é daltônico é XDzinho Y. Então, esse homem aqui, que é o dominante, o XDzão único do homem, ele representa o P, apenas aqui, representa o alelo P, tá? E o XDzinho representa o alelo recessivo, que é o quê? Não muda. É o mesmo raciocínio que a gente usa para autossômico, só que lá era o azão e aqui era o azinho, tá? Só que, no caso das mulheres, como você tem dupla homozigose aqui, tanto na herança dominante quanto na herança recessiva, aí você tem aqui, ó, XDzão, XDzão, é no caso da mulher ser P ao quadrado, tá? Cujos dois alelos são dominantes. No caso de ser hibridismo, mesma coisa, 2PQ. E no caso de você ter aqui, tá, recessividade, herança ligada aí, tá, recessividade, então vai ser XDzinho, XDzinho, que aqui é o quadrado, tá? Mas cuidado, na hora de fazer o cruzamento no heredograma, Zé, qual que vai cair na prova do dia 8 da Unifenas? Na prova do dia 8 da Unifenas, pode cair, aliás, se tiver cruzamento, você vai ter um homem e uma mulher. Então, muda totalmente o cruzamento aqui de um homem com uma mulher, tá? Agora, pode cair genética de populações condicionada ao cromossomo sexual, pode cair genética de populações condicionadas à herança autossômica, azão, 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 azinho, 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 tá? E pode cair isso aqui que sempre cai, né? Que é a famosa polialelia, ou também conhecida aí como herança do sistema BO, tá? Ou alelos múltiplos. Zé, vamos entender esse negócio para não ficar louco, né? Para a gente terminar essa parte aqui primeiro, e ao terminar essa parte, Zé, o que eu vou fazer? A gente vai fazer exercício, pelo menos os 2 exercícios na aula de hoje, tá? Aí eu libero vocês. Então, olha só, antes das 3. Ó, genética de populações. Então, vamos pegar aqui em casos de polialelia. Zé, casos de polialelia, o que nós vamos ter aqui? Alelos múltiplos? Sim. Quantos alelos agora? Eu não tenho só 2. Zé, mas eu só estudei alelos múltiplos quando a Lenise me passou os coelhos lá, que eu falei no início, tá? Coelhos agouti, coelho chinchila, himalaia, albino, tá? Ou agouti, como muitos falam, né? Eu só estudei esse selvagem. 4 alelos. Não. Ela falou para vocês não estão lembrando. Vocês estudaram também sistema BO. Sistema BO é um sistema de polialelia. É mesmo, Zé, eu estudei sistema BO. E o sistema BO cai muito, tá? Conjugado à genética de populações. E cai muito, inclusive, na Unifenas. Então, você não pode errar uma questão dessa aqui. Aí eu lembro que o ano passado vocês até fizeram uma questão dessa, aqueles que fizeram a prova no ano passado de treineiro, na prova da Unifenas. Então, como é que funciona, Zé? Bom, você sabe que no sistema BO eu tenho genótipos, tá? Em homozigose e genótipos em heterozigose, tá? Então, por exemplo, a frequência do genótipo do cara que apresenta sangue homozigose tipo A, azão, azão, ele tem, então, um alelo azão e outro alelo azão. Cada alelo azão desse aqui, Zé, ele representa, então, um alelo dominante que é P, né? Então, eu posso chamar aqui, ó, azão, azão, posso dizer que é um azão ao quadrado ou P ao quadrado. Agora, no tipo B homozigoto, mesma coisa. Eu tenho 2 alelos Bzão. Então, a frequência do alelo Bzão vezes a frequência do alelo Bzão. Então, Q vezes Q, ou B vezes B, dá B ao quadrado. Muda nada, né, Zé? Não. Aqui eu tenho a frequência tipo O, que é a frequência dos alelos Izinho e Izinho. Então, tem a frequência do alelo Izinho vezes a frequência de outro alelo Izinho. Cada Izinho aqui, ó, ele convencionou em chamar o terceiro alelo de R, tá? Que eu mencionei agora há pouco.
Então, R vezes R dá R ao quadrado ou Izinho ao quadrado, tá? Ah, Zé, e os heterozigóticos? Aí eu tenho 3 tipos de heterozigóticos como frequência, tá? Em alelos múltiplos para o equilíbrio de Heine-Weinberg. Ah, quais são esses 3 tipos? Eu posso ter o sangue AB, nesse caso você tem ausência de dominância, tá? Não é nenhum nem o outro domina aqui, você tem ausência de dominância, embora você coloque simplesmente o A antes do B, tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha só que interessante. Você tem a frequência do alelo A vezes a frequência do alelo B, e você tem 2 possibilidades. Qual que é a segunda possibilidade, Zé? Ou a frequência de B antes da frequência de A. Ah, então, como eu tenho 2 possibilidades, eu vou ter... Ou na genética eu somo, e na genética eu multiplico. Então, aqui, Zé, eu posso ter, então, o alelo Azão é P e o alelo Bzão é Q. Eu posso ter P vezes Q mais Q vezes P, né? Então, ó, a ordem dos fatores aqui, ó, não altera um produto. P vezes Q é igual a QP. Não vai mudar. Você tem X vezes 2 ou 2 vezes X, é a mesma coisa. X vezes 2 e 2 vezes X vai dar 4X. Você vai somar, tá? Então, se eu somar os dois aqui, dá sempre 2PQ. Ah, eu tenho 2 combinações possíveis. Isso! Você tem 2 combinações possíveis a todos os heterozigóticos ou híbridos participantes da genética população. Nossa, Zé, agora eu estou vendo que isso aqui é muito fácil. É fácil mesmo. Ó, a frequência do heterozigótica agora para A. Eu tenho um alelo aqui Azão e o alelo aqui do sangue tipo O, tá? O Izinho. Então, a frequência do Azão vezes a frequência do Izinho, ou pode ser assim, ó, a frequência do Izinho vezes a frequência do Azão. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes a frequência do Azão vezes o Izinho, Zé. É simples assim. É heterozigótico. O B e o Izinho, mesma coisa. Eu vou ter 2 vezes a frequência do Bzão vezes o Izinho. Eu posso comprovar isso matematicamente? Posso. Eu posso comprovar essa situação aqui para vocês através do triângulo. Mas se você não quiser fazer o triângulo, você faz o seguinte. Pegue os 3 alelos. P, Q e R. 3 alelos. O que eu fiz lá atrás com os 2 alelos? Eu não elevei ao quadrado nos 2 lados? Pega os 3 e eleva ao quadrado nos 2 lados. A somatória dos 3 alelos tem que dar 100%. A somatória do alelo A, do B e do tipo O tem que dar 1. Tem que dar 100%. Então, pega os 3 e eleva ao quadrado. Aí você vai ter um binômio. O que é o binômio aqui? Ó? É o quadrado do primeiro, vezes o quadrado do segundo, vezes o quadrado do terceiro, mais, tá? Ou, desculpa, o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, vezes, mais, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Ó, o primeiro pelo segundo, vezes, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro. Tá aí, ó. Você tem um binômio aqui, Zé. Você tem o P mais Q mais o R, tudo elevado ao quadrado. Eu vou ter esses resultados aqui, ó. P ao quadrado, mais Q ao quadrado, mais R ao quadrado, mais 2PQ, mais 2PR, mais 2QR. Aí, o que eu faço? Substituo o P por A, substituo o Q por B e substituo o R por Izinho. Resolvido o problema. Ah, então, eu posso ter também essa situação. Posso ter essa situação. E para a gente fechar essa parte aqui teórica, para a gente ir logo para os exercícios, tá? A gente vai ter, então, sempre esse padrão teórico aqui, ó. Quando eu tenho 2 alelos, quando você tem 3, quando você tem 4, não interessa. O padrão teórico que vai ser estabelecido aqui, ó, sempre vai ser o mesmo. Então, olha só. Você tem aqui, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, né, Zé? Então, se eu tenho 2 alelos, esse P ao quadrado representa aqui, tá? O meu dominante em homozigose, azão, azão. 2PQ representa o meu híbrido. 2 vezes azão vezes azinho. E o Q ao quadrado representa o meu homozigoto recessivo. O azinho vezes azinho. Ou Q vezes Q. A soma deles dá 1, frequência genotípica. Da mesma forma que a frequência alélica tem que dar 1. Tá? Então, assim, nós somos no passo a passo,
bem de criancinha mesmo, uma coisa bem basiquinha, para a gente chegar agora naquilo que nos interessa, que é a prova da Unifenas. Pergunto para vocês, alguma pergunta, alguma dúvida? Está dando para entender o passo a passo? Para nós chegarmos agora nos exercícios da Unifenas, no estilo de exercício da Unifenas? E aí, como é que está? Tudo certo. Vai ter exercício com... Entendi, fala aí que cortou aqui. Vai ter exercício com herança... com herança do sexo lá, que muda? Pode ter exercício. A gente vai fazer exercício com herança do sexo também. Essa parte aí é mais confusa de entender. Não, é tranquilo, você vai ver. É só a gente ir no passo a passo, como a gente está fazendo aqui, é tranquilo. Mas até agora, tudo bem? Uhum. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios, que são exercícios, inclusive no pré-vestibular, está até a lista aqui, ó, do pré-vestibular, para treinarem eles, são exercícios da Unifenas mesmo, tá? E olha, Zé, vai ter heredograma? Provavelmente. Eu vou só informar isso para vocês, tá? Vai ter heredograma. A gente vai analisar aqui esse heredograma e a gente vai fazer aqui o primeiro exercício. Então, vamos lá. Presta bem atenção. A gente vai ler e a gente vai começar a analisar esse heredograma. Com relação ao heredograma, vocês não têm problema, que vocês já veem isso aí já há 2 anos. Estudo heredograma, etc. Tal. Mas tem alguns detalhes que vocês têm que respeitar para resolver um exercício que envolve genética de populações. Então, vamos lá. Os indivíduos marcados, 5 e 7, então está aqui, os indivíduos marcados, são portadores de uma doença autossômica recessiva. Está aí, ó. Ele já te deu. Então aqui eu posso trabalhar com azão azinhos. Isso, porque é doença autossômica. Não é ligada ao cromossomo. Tá? Eu sempre coloco isso, embora nem todos façam isso, quando faz uma prova de biologia, mas eu coloco para deixar bem claro mesmo. Porque eu sei que os alunos, eles tendem a usar tudo como herança autossômica. Tá? Eu sempre coloco herança autossômica recessiva ou herança autossômica dominante, e aqui ele te dá uma doença recessiva neurodegenerativa. Isso não interessa que ela é neurodegenerativa. Interessa que eu vou analisar agora esse heredograma. Então, o que eu tenho que analisar aqui? Ó? Primeira coisa, li a primeira frase, vou interpretar o que eu estou lendo. Então, aqui, ó, o indivíduo 5 e o indivíduo 7. Eu sei que eles são azinho, azinho. E aqui é azinho, azinho. Tá? Porque ele me deu, na primeira frase, essa informação. Então, o que você não deve fazer no exercício de genética? Ler a questão toda e ficar meio perdido. Quando você lê a questão toda, você fica meio doido. Tá? O certo é igual você faz na física, na matemática. Você vai lendo e vai subtraindo aqui do lado, vai retirando aqui do lado os dados. Tá? Então, vem aqui já, parece bobinho, mas coloca azinho, azinho e azinho, azinho. Aí você olha para o heredograma. Bom, eles são filhos do mesmo pai. A mãe 1 e o pai 2. Só que os pais, eles não são portadores, tá? Ou eles não são doentes. Eles não têm essa doença neurodegenerativa. Mas nasceram 2 filhos doentes. Uma menina e um menino. Tem um homem e uma mulher aqui agora doente. Então, ó, se os 2 pais apresentam genótipo diferente, ou se os 2 pais apresentam genótipo diferente dos filhos, significa que os pais estão em heterozigose. Por quê? Para nascer aqui tem que ter vindo um azinho de cá e um azinho de cá. Idem aqui, azinho e azinho. Então, eu posso... Aí tem 2 coisas que vocês têm que prestar atenção na genética. Não só na genética de população, mas agora também na genética que envolve também, tá? Genética que envolve análise combinatória, tá? Então, uma coisa que você tem que prestar atenção. Aqui, eu posso afirmar que os 2 pais são heterozigóticos, porque eu tenho 2 filhos já nascidos. Tá entendendo? Eu posso afirmar que os 2 pais são heterozigóticos, porque eu tenho 2 filhos já nascidos. Bom, se os pais são heterozigóticos, eu posso dizer que eles tiveram 2 filhos aqui, que são filhos normais. Agora, Zé, eu não sei, eu não tenho dado aqui no enunciado, por enquanto,
para eu saber se esse normal aqui ele é azão, ou se ele é azinho. Aí que entra a probabilidade condicionada à árvore genealógica. E eu também não posso afirmar que esse indivíduo 6 aqui, se ele é azão, ou se ele é azinho. Eu posso dizer que ele pode ser um ou outro, mas eu não posso afirmar que ele é um dos dois. Vamos continuar lendo o exercício para ver se eu posso fazer alguma ponderação a mais. Aí diz assim, o casal 3 e 4, preocupado com a genealogia paterna, resolveu consultar um especialista. Beleza. Aí diz assim, a frequência do alelo recessivo nessa população é de 60%. Aí você corre aqui, meu caro. Então, o azinho aqui, ó, a frequência do alelo recessivo nessa população, o azinho, vale 0,6. Aí você anota aqui, ó. Vale 0,6. Ah, o Zé me deu mais uma informação importante. Tá? E aqui ele vai te dar outra informação, ó. Desconsidere fatores como mutação, seleção, migração, desvio em meiose e deriva genética. Aí você fala, bom, isso aqui é genética de população. Então, se o alelo recessivo ele está numa frequência de 0,6, o alelo dominante, que é o azão, vai ser o complemento para 1. Então, vai dar 0,4. Ah, Zé, então, ó, o alelo dominante, o azão, vale 0,4, e o alelo recessivo, o azinho, Zé, vale 0,6. Isso, ele me deu essa informação, tá? Beleza, já tenho mais uma informação importante. Eu tenho a frequência do azão, 0,4, e a frequência do azinho, 0,6. Aí ele diz assim, qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina? Aí já quer que ele tenha em gestações aqui independentes e consecutivas, tá? Não é para nascer gêmeos, em gestações independentes e consecutivas. Qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina, independente da ordem de ocorrência dos eventos? Toma cuidado com essa frase aqui, ó. Independente da ordem de ocorrência dos eventos. O que significa isso? Pode nascer um menino e uma menina, ou pode nascer uma menina e um menino. Então, tem duas possibilidades de ocorrer esse evento, né, Zé? Isso, tá? Então, qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina, independente da ordem de ocorrência dos eventos, em gestações consecutivas e independentes, e que eles sejam portadores da anomalia? Então, presta atenção. Aí tem um problema. Essa criança que vai nascer aqui, que seria o indivíduo 8, né, da árvore genealógica, ela tem que ser aqui, ela teria que ser azinho. Mas presta atenção. Ao contrário do indivíduo 5 e 7, que já nasceram, esse indivíduo aqui ainda não nasceu. Nós estamos calculando a probabilidade dele nascer azinho. Ah, então, qual que é o grande erro aqui? Então aqui ele tem que ser azinho. Não, ele não tem que ser. Você está calculando a probabilidade dele ser. Porque se ele fosse azinho, já tivesse nascido, ele é diferente dos pais 3 e 4, aí eu poderia afirmar para você que aqui seria azinho, heterozigótico, igual 1 e 2, porque ele já teria nascido. Mas nesse caso aqui ele não nasceu. Eu quero saber a possibilidade dele nascer azinho. De nascer um menino e uma menina, ou uma menina e um menino. Então, quero saber a possibilidade? Quero. Então, presta atenção aqui. Outra coisa aqui, outro detalhe. Esse exercício aqui, ele praticamente resume quase tudo que você pode ter que saber de herança que envolve genética de populações. Por quê? Primeira coisa que você vai dar prioridade para você analisar aqui, a probabilidade de ocorrência de um evento, é na árvore genealógica. Zé, eu estou olhando aqui na árvore genealógica, ó. Você está olhando, beleza. O indivíduo 4, eu tenho informação dele aqui na árvore genealógica, não tem? Tenho. Eu tenho aqui os pais dele, que são heterozigóticos. Agora, a mãe desse eventual indivíduo que vai nascer, eu não tenho nenhuma informação na árvore genealógica dela. Então, ó, primeira prioridade para você resolver um exercício de genética de população é olhar para a árvore genealógica.
Se eu não tiver nenhuma informação da árvore genealógica, segunda possibilidade que eu vou analisar, frequência genotípica do indivíduo. Ah, peraí, então. Peraí. Lembra que eu coloquei aqui, ó, a frequência do Azão é 0,4 e a frequência do Azinho é 0,6? Essa mulher aqui, Zé, eu quero saber qual a possibilidade dela ser heterozigótica. Porque para gerar um filho, eventualmente, aqui, ó, Azinho, Azinho, ou uma filha, Azinho, Azinho, ela tem que ser heterozigótica, né, Zé? Tem que ser heterozigótica. Então, eu tenho que saber qual que é a possibilidade dela ser. Ah, e aqui não tem nenhuma informação do heredograma. Não tenho. Ô Zé, se ela é heterozigótica, ela tem que ser Azão, Azinho. Para ela ser Azão, Azinho, Zé, heterozigose, eu tenho que duplicar. 2 vezes Azão, Azinho. Então, ó, o Azão vale 0,4 e o Azinho vale 0,6. Nossa, Zé, então 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. Vezes 2, que eu tenho que duplicar, dá 0,48. Então, 48% de chance dessa mulher aqui, ó, para essa mulher ser heterozigótica, tá? Para gerar essa criança. Agora, e esse aqui? Ah, peraí, esse aqui eu tenho árvore genealógica. Lembra que eu falei para vocês que no exercício, no início do exercício, ele poderia ser Azão, Azão, ou poderia ser Azão, Azinho? Agora, quem que me interessa aqui, ó? Se ele for Azão, Azão aqui, não dá para nascer Azinho, Azinho aqui. Me interessa que ele seja Azão, Azinho. Aí a pergunta que você faz, qual a chance ou qual a probabilidade dele ser Azão, Azinho? Aí eu vou usar o quê? Frequências, é? Não. Antes de você usar a frequência, como você usou para o indivíduo 3, para a mãe, você vai usar a árvore genealógica. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Cruzei Azão, Azinho com Azão, Azão. Quem que nasceu aqui, Zé? Ó, nasceu a probabilidade, 1 Azão, Azão, 2 Azão, Azinho, probabilidade, e 1 Azinho, Azinho. Né, Zé? Só que esse indivíduo já é nascido, o indivíduo 4. Ele é nascido e não é portador. Então, ó, o Azinho, Azinho aqui, eu excluo ele. Ele não é portador. Então, se ele não é marcado. Então, sobraram um indivíduo Azão, Azão e 2 indivíduos Azão, Azinho. Então, entre 3 indivíduos que eu tenho, tá? Qual a possibilidade do 4 ser heterozigótico? Então, entre 3 indivíduos, 1 e 2, então, a possibilidade dele ser heterozigótico é 2 em 3, porque 2 deles, dos 3, são Azão, Azinho. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, 2/3. A probabilidade condicionada aos pais dele ser heterozigótico. E a possibilidade desse aqui, que não tem nada, que não fala nada sobre ele, é 0,48, ou 48% dessa mulher ser heterozigótica. E um detalhe, aí desse cruzamento, Zé, Azão, Azinho e Azão, Azinho, eventualmente se eles forem, tá? Dentro dessas condições, dentro dessas possibilidades matemáticas para que eles sejam, a possibilidade de nascer uma criança tá? Azinho, Azinho, vai ser o quê, Zé? 1/4. Os dois são heterozigóticos, tá? A possibilidade é 1/4. Então, vamos lá. Analisando o heredograma, vamos analisar, então, a resolução. Ó, então, a probabilidade do indivíduo 3, que é a mãe, que não tem nenhuma informação, tá? Ela ser Azão, Azinho, então é 2 vezes a frequência do alelo Azão e a frequência do alelo Azinho. 2 vezes 0,4 vezes 0,6. A possibilidade do pai ser heterozigótico é 2 em 3. 1/3 é dele ser homozigótico. 2/3 é dele ser heterozigótico. A possibilidade da criança ser Azinho, Azinho é 1/4. Agora, a possibilidade dele ser menino, multiplico por meio, tá? Então, presta atenção. Multiplicando aqui, ó, essas probabilidades, eu tenho que a chance de 4%, ou 0,04, de nascer um menino com essa doença neurodegenerativa. E a menina, Zé? Não é para nascer um menino e nascer uma menina, não importando a ordem? Sim. Para nascer a menina é a mesma coisa. É a probabilidade da mãe dela ser heterozigótica, do pai dela ser heterozigótico, é o mesmo 2/3. A probabilidade dela nascer Azinho, Azinho, e meio dela ser menina. Então, você não precisa, eu só coloquei aqui
para ficar aí na tua cabeça, para você fixar, mas não precisava colocar, é 0,04 também, 4%. Aí acabou o exercício, Zé? Não, não acabou o exercício. Por quê? Porque no exercício, ele diz assim, qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina portadores da anomalia, independente da ordem de ocorrência dos eventos? É aquilo que eu disse anteriormente. É menino e menina que nasceu, pode ser, e ele também considera que pode ser menina e menino. Então, o que você vai fazer? Simples. Ó, pode ser um menino e uma menina, nascendo primeiro o menino, depois a menina, ou pode ser uma menina e, aqui, ó, você apaga isso aqui, ó, eu coloquei errado aqui, ó, uma menina e depois um menino. Nossa, Zé, então é facinho agora. A probabilidade é a mesma, é 4%. Nossa, então é muito fácil. Então, olha só, 4% vezes 4%, o E na genética sempre você multiplica, o O na genética você soma, né? Então, 4 sobre 100 sobre 4 sobre 100, mais a possibilidade de ser uma menina e um menino. 4 sobre 100 vezes 4 sobre 100. Então, o que vai dar? 16 sobre 10 mil, mais 16 sobre 10 mil. Então, aqui o denominador é igual, soma o numerador, 32 sobre 10 mil. Então, 32 sobre 10 mil, Zé, vai dar 0,0032. Ou seja, em outras palavras, você vai ter aqui, ó, 0,32%. Aí eu iria procurar essa alternativa para eu marcar que seria 0,32%. Tá? Essa questão caiu na Unifenas, tinha essa alternativa, tá? E a maioria errou essa questão. Mas depois a gente tem a relação das questões que mais são erradas na prova. Essa questão aqui teve um erro de cerca de 95%. Tá? E eu até estranhei, achei que quem tinha acertado também acertou chutando, viu? Pergunta para vocês. Alguma pergunta, não entendeu alguma coisa sobre essa questão? Pergunte. Ô Zé, eu tenho uma pergunta. Pode falar, filho. Tipo assim, quando você foi calcular lá da mãe, que é o indivíduo 3, você supôs que ela poderia ser homozigota recessiva, né? Porque você colocou, tipo, 0... Não, o 0,48, eu tenho que levar em consideração que a mãe ela não é recessiva, não. Ela é heterozigótica. Não, sim, ela é heterozigota, mas o 0,8% seria o 0,48%, né? Dentro desse, eu não sei se você vai entender o que eu tô querendo perguntar. Dentro desse 100, você inclui a possibilidade dela ser homozigota recessiva, entendeu? Ah, sim. Inclui, mas só como ela não está marcada aqui, se ela não está marcada aqui, ela não pode ser recessiva. Se ela fosse recessiva, você tem que excluir essa possibilidade. Entendi o que você falou, entendi. Você tem que excluir essa possibilidade, tá? Mas aí, como ela não está marcada, né? Ela é normal, aí ela só pode ser aqui azão ou azão-azinho, né? Só que aqui, ó, o azão, ela não é aceita. Sim, aí você exclui a possibilidade dela ser recessiva. Exatamente o que você falou aí. É isso mesmo. Entendi o que você falou agora. Entendi. Ah, tá, entendi. Porque se ele menciona isso no exercício, muda completamente, né? Exatamente. Entendi o que você falou. Aí, nesse caso, você vai usar apenas a frequência dos alelos e, a partir dessa frequência alélica, você vai chegar aqui na heterozigose. Agora, se mencionasse isso, aí mudava completamente. Exatamente. Mas Ô, Zé, tá bom, obrigada. Oi? Pode falar. volta na resolução, fazendo favor. Aqui? Pode falar. Obrigada. Pois não. Você me liga daqui 20 minutos que eu estou terminando a aula, estou em aula, tá? José Henrique. Sou eu mesmo, tá? Daqui 20 minutos você me liga, tá ok? Então, tchau. Pronto? Prontinho, obrigada, Zé. Vamos fazer mais um aqui. E aí, semana que vem eu termino com vocês aqui, para a gente não ficar muito cansativo aí para vocês. Olha só. Aí diz assim, ó. Analise parte de uma árvore genealógica como abaixo descrito. Então, está aqui
Um detalhe interessante aqui, ó, você bate o olho aqui, você tem uma consanguinidade, né? Por quê? Tem primos aqui se casando, né? Primos se casando, tá? Mas tudo bem. Considere que no heredograma, é uma questão da Unifenas também, os indivíduos marcados 5 e 7 são portadores de uma doença autossômica recessiva. Mesma coisa, ó, 5 e 7, portadores de uma doença autossômica recessiva. Então, para ganhar tempo, para não ter problema, eu venho e coloco aqui azinho, azinho, e aqui eu coloco azinho, azinho, tá? E que os indivíduos 3 e 6, ó, os indivíduos 3 e 6 são clinicamente normais e homozigóticos. Aí você é esperto, já falou que eles são clinicamente normais e homozigóticos, você coloca aqui, ó, azão, azão, e coloca aqui azão, azão. Ele já te deu uma informação que te ajuda muito na resolução do exercício, tá? São normais e homozigóticos. Você vem e vai colocando aqui os dados. Desconsidere qualquer influência da consanguinidade na manifestação da patologia. Embora muitas vezes as pessoas não façam essas colocações, mas essas colocações devem ser feitas no enunciado, viu? Porque aspectos envolvendo aqui a consanguinidade, uma vez que a patologia já não foi mencionada qual é, pode interferir na manifestação da doença, principalmente se tratando aqui de doenças de natureza de herança genética, tá? Então, olha só, qual a probabilidade do casal 8 e 9 ter duas crianças, então quer duas crianças, então prova da Unifenas sempre vai ter isso aí, tá? 2 crianças, 3 crianças, tá? Em 2 gestações consecutivas, então não são gêmeos, então ter 2 crianças, e aqui nós vamos ter aqui, ó, ambas portadores ou portadoras de uma anomalia. Então nós vamos ver aqui, ó, as 2 crianças são portadoras dessa anomalia. Ah, Zé, como é que a gente vai analisar esse heredograma aqui, para a gente fazer aqui, ó, a resolução? Vamos analisar aqui. Então, é bem fácil esse heredograma. Ô Zé, isso aqui você tá usando genética de população? Não estou usando genética de população. Aqui eu estou usando uma questão de genética convencional, bem simples, bem objetiva e bem direta. O que você está vendo aqui, ó? Você está vendo algo parecido que aconteceu no exercício anterior. Eu tenho os indivíduos aqui 1 e 2, tá? Que são indivíduos normais, e o indivíduo 5, ele nasce com uma anomalia. É um indivíduo marcado. É um indivíduo que ele é portador de uma doença autossômica recessiva. Então, significa que eu posso afirmar que esses indivíduos 1 e 2 aqui, ó, eles são heterozigotos, tá? Então, aqui ele tem que ser azão, azinho, azão, azinho. Então, eu posso afirmar isso. Porque se nasceu um indivíduo diferente dos pais, ele tem que ser heterozigótico, porque o alelo recessivo veio de cada um, tá? Então, como o alelo recessivo aqui veio de cada um, eu posso fazer essa afirmação sem o menor problema, certo? Então, aqui, ó, nasceu esse indivíduo. Os pais são heterozigóticos. Aí você tem um problema. E esse indivíduo aqui, Zé? Qual a probabilidade dele ser heterozigótico? Tá? Por quê? Eu tenho que carregar aqui, ó, o alelo recessivo. Por quê? Ele está pedindo que as crianças sejam portadores da anomalia, que as crianças nasçam azinho, azinho, mas ainda elas não nasceram. Então, eu tenho que descobrir a possibilidade desse indivíduo ser azão, azinho, a possibilidade, esse aqui já é azão, azão, a possibilidade desse indivíduo ser azão, azinho, esse aqui ser azão, azinho. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exercício, tá? Porque se os dois são heterozigóticos, o que vai acontecer, Zé? Vai acontecer aqui um detalhe muito simples. Se eles são heterozigóticos, ó, para nascer um indivíduo aqui, ó, azão, azinho, tá? Qual que é a probabilidade que eu tenho aqui, ó? Os indivíduos desse cruzamento, ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser o quê? Azão, azinho. Bom, se ele pode ser azão, azinho, a possibilidade condicionada é 2 em 3. É a mesma coisa que aconteceu no exercício anterior, que a gente acabou de ver. Então, 2/3 a chance do indivíduo 4 ser o quê? Heterozigótico.
Ah, Zé, e esse aqui também? Esse aqui tem que ser heterozigótico e esse aqui também tem que ser heterozigótico. Agora, toma cuidado com um detalhe. Esse aqui é 2/3. Agora, esse aqui eu sei que ele é azão, e esse aqui é azão, azinho. Qual a probabilidade, tá, de eu cruzar azão com azão, azinho, para nascer um indivíduo azão, azinho? Porque ele é normal, não é marcado. Então, aqui, azão com azão, azinho, a metade dos indivíduos são heterozigóticos e a outra metade são homozigóticos. Ô, Zé, Então, mas como que você sabe disso? Oi? Mas como que você sabe disso? Não, olha Que só o aqui, 3 é azão e o 4 é azinho? ele deu aqui, ó, os indivíduos 3 e 6 são clinicamente normais e homozigóticos. Ah, Então, tá. esse aqui não é azão? Esse aqui não vai ser azão também? Ele me deu essa informação. Agora, para eu carregar o alelo azinho, como é que vai nascer uma criança aqui, ó, azinho aqui? Eu não tenho que ter um azinho, pelo menos de um lado aqui, para eu carregar aqui, ó, para nascer a criança aqui, ó, tem que ter um azinho. E esses indivíduos são normais. Então, eu posso afirmar que eu tenho que calcular a probabilidade desse indivíduo ser heterozigótico, desse aqui ser heterozigótico e desse aqui ser heterozigótico. Agora, como esse aqui são os pais deles são heterozigóticos, o que acontece? Para ele nascer heterozigótico aqui, ó, ele podia nascer azão ou azão-azinho. O que me interessa é que ele seja o quê? Heterozigótico. Então, se o que me interessa é que ele seja heterozigótico, a probabilidade dele ser heterozigótico aqui, ó, é 2/3. A probabilidade do indivíduo 4 ser heterozigótico. Agora, e esse aqui? Esse aqui já é azão. Então, quando eu cruzo azão com azão-azinho, a metade dos indivíduos são heterozigóticos e a outra metade são azão. Só que azão para mim não interessa, eu tenho que carregar o alelo azinho. Então, a probabilidade do indivíduo 8 ser azão-azinho é 1/2. Eu tenho que colocar aqui a probabilidade condicionada, meio. Assim como eu coloquei aqui a probabilidade condicionada aqui, ó, que era 2/3. Tá? E aqui agora, Zé? Bom, aqui eu tenho azão, e aqui eu tenho azinho, tá vendo? Então, 100% dos indivíduos no indivíduo 9 aqui, que é um homem, 100% deles vão nascer como, Zé? Vai nascer azinho. Eu não tenho outra probabilidade. Eu tenho uma única probabilidade. Eu não tenho outros fatores que vão correlacionar essa probabilidade. Então, a única probabilidade que eu tenho aqui é nascer um indivíduo 9, e esse indivíduo 9 vai ser heterozigótico. Por quê? O pai é azão e a mãe é azinho, tá? Então, você vai ter aqui, ó, o azinho de cá e azinho de cá. Ah, então, azinho aqui, se eles forem heterozigóticos, a probabilidade de nascer uma criança doente é 1/4, né, Zé? É 1/4. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei tudo para vocês, ó. Então, o que eu analisei aqui, Zé? Eu analisei aqui, ó, que os indivíduos 3 e 6, dado no enunciado, são azão, tá? A probabilidade do indivíduo 4, ó, ser heterozigótico, 2/3, coloquei aqui, ó, 2/3. A probabilidade do indivíduo 8 ser heterozigótico, ó, esse indivíduo aqui, ó, 1/2, meio. A probabilidade do indivíduo 9, não precisava nem colocar isso, mas só para ficar claro, a probabilidade do indivíduo 9 ser heterozigótico é 100%, é 1, tá? Então, tá aqui, ó, 1 ou 100%, e a probabilidade do indivíduo 10 ser azinho, então tá aqui, ó, probabilidade do 10 ser azinho, vai ser quanto? Ah, vai ser 1/4, Zé, 1/4. Então, o que eu fiz aqui, ó? A probabilidade de um indivíduo. Então, vai dar quanto, Zé? Então, um indivíduo, se eu multiplicar tudo aqui, ó, 2/3, meio vezes 1/4, vai dar 1/12, tá? Mas o que ele quer aqui que nasça? Ele quer o seguinte, ó, ele quer que nasça aqui na primeira gestação, ele pediu lá, ó, a probabilidade de ter 2 crianças, ele não determinou o aspecto sexual, ele não determinou se ele quer menino ou menina, ele só fala aqui de 2 crianças, em 2 gestações consecutivas, ambas portadoras da anomalia, tá? Então, 2 crianças, não determinou o sexo. Então, a probabilidade de nascer uma criança é 1/12, a probabilidade de nascer uma outra criança doente também é 1/12. Não muda a probabilidade. Se eu pedisse para você assim, a probabilidade de nascer 3 crianças com essa anomalia,
seria 1 sobre 12 elevado ao cubo. 4 crianças, 1 sobre 12 elevado à quarta. Tá? 2 crianças, 1 sobre 12 elevado, tá, ao quadrado. Aí, se eu pedisse a determinação sexual, se eu falasse, ó, 2 meninas, aí eu tinha que multiplicar aqui, ó, meio vezes 1 sobre 12. Meio vezes 1 sobre 12. Aí teria 1 sobre 24 elevado ao quadrado, tá? Então, qual que é a probabilidade de nascer, então, 2 crianças em gestações consecutivas portadores da anomalia? 1 sobre 12 ao quadrado, ou 1 sobre 12 vezes 1 sobre 12. Vai dar 1 sobre 144. Essa seria a resposta. Oi. Se ele falasse assim, uma menina e um menino, também seria Mesma meio coisa. vezes. Isso, não teria problema. Só que se ele determinasse a ordem, aí se ele falasse assim, ó, quer que nasça primeiro um menino e uma menina na segunda gestação, beleza. Ele determinou a ordem, 1 sobre 12 vezes 1 sobre 12. Agora, se ele falasse, igual ele falou na primeira questão, o que ele falou na primeira questão? Independente da ordem de nascimento, aí eu tinha que somar. 1 sobre 44 mais 1 sobre 144. Aí daria 1 sobre 1 sobre 72. Oi. Na folhinha que você mandou pra gente, a pergunta final tá diferente. Tá perguntando a primeira gestação portadora e a segunda isenta. Ah, então devo ter mandado errado a folhinha. Depois eu vou olhar para vocês aí, tá? Eu mandei errado, então, a folhinha dos exercícios. Depois eu mando a folha certa para vocês verem. Se a segunda for... Aí fica como se a segunda... Não, isso aí é porque... Isso aí teve um erro aí de digitação. Eu não sei o que aconteceu na época. Eu acho que foi uma folhinha que a Beth montou, tá? Não tem como isenta. Tá. Não tem jeito de fazer ser isenta da doença. Tem jeito de você misturar. Isso aí eu acho que foi uma folhinha. Eu tinha folhinha aqui. Eu até peguei essa folhinha no e-mail. Mas eu acho que foi a Beth que montou. Foi um simulado que ela mesma montou. Entendeu? Aí teve um problema aí na questão aí que você falou agora que eu lembrei. Não, é impossível uma ser isenta, tá? Não tem jeito. Foi um erro. E deve ter mais erros ainda, porque se foi essa aí que foi a Beth que montou, então deve ter mais erros. A primeira tá do mesmo jeito? Aham. A segunda também tá igual, só a pergunta final. Tá. E a terceira é a mesma coisa. Depois eu olho, depois eu vejo aqui. Eu vejo aqui e mando a folhinha corrigida para vocês, mas não pode ser assim, não. Aí não dá para calcular, não. Beleza, então? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? A gente vai terminar isso aqui, então, na segunda-feira que vem eu termino com vocês, então, isso aqui. Beleza? Então, qualquer coisa, tenta fazer os exercícios. Eu vou ver aqui a folhinha, depois eu corrijo e mando para vocês aí. Folhinha corrigida, que tem esses erros aí, então, que é o negócio da época, que foi a Beth que fez um simulado e tal. Acho que isso aí é de 2017, mais antigo. Aí eu faço, aí eu vou mandar a folhinha já corrigida para vocês não ter problema na hora de resolver os exercícios. Beleza? Então, pessoal, beleza. Segunda tarde? Segunda, pode ser na segunda ou na terça, tanto faz. Para mim, tanto faz um dia ou outro, fica melhor para vocês, tá? Segunda ou terça. Ou pode ser na terça mesmo, dia de hoje, à tarde a gente faz. Aí eu volto com vocês, então, na segunda de manhã, na química. Até lá, então, pessoal. Até mais. Tchau, Zezão. Obrigadão. Falou. Tchau, Zé. Obrigado. Que isso. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigado. Tchau, Zé. Obrigada. Falou. Até mais, Zé. Valeu. Falou, meu caro Javier.